vem cá, você já parou pra avaliar o caráter e a índole de alguns dos protagonistas de suas séries favoritas? Será que você, assim como eu, tem uma tendência a gostar dos vilões? Opa, isso mesmo que você ouviu, vilões. Afinal, tem gente aí que é bandida profissional, gangster e coisa e tal. A realidade é que nós sempre acabamos passando um pano pra essa galera, fechando os olhos pra um roubo aqui, uma traição ali, um assassinato acolá. Enfim, vida que segue, né, gente? Tudo bem que quase sempre tem um arco de redenção pra esse pessoal, mas tem coisas aí que são difíceis de deixar passar. Quem vê de fora, os Byrdes são uma família exemplar, feliz e absolutamente normal. E ainda por cima tem os incríveis Jason Bateman e Laura Linney como protagonistas. Mas, caso você não conheça Ozark, obviamente nada é o que parece, principalmente nessa lista. Marty é um investidor anjo, daqueles que tem um bom olho para os negócios, investindo em pequenas empresas e à beira da falência, com o intuito de transformá-las em algo bem lucrativo. É legal, né? Só que isso tudo é uma grande fachada. Na realidade, Marty trabalha para um perigosíssimo cartel mexicano, lavando o dinheiro do tráfico de drogas. E, sim, ele sempre soube onde estava se metendo, claro. Mas, sinceramente, o dinheiro era bom demais para ele recusar. Ah, e Wendy, sua esposa, também sempre soube de tudo. Até seus filhos, depois de um tempo, começaram a fazer parte do esquema. Tá, tudo bem. Talvez lavar dinheiro para um cartel de drogas não seja vilanesco o suficiente para você. Mas é que com o tempo, as atitudes dessa família começam a ficar cada vez mais questionáveis. Claro que tudo que eles fazem é movido pela sobrevivência. Mas será que a vida deles é mais importante do que, bem, todas as outras que eles arruinaram? Acho que esse todo mundo tá cansado de saber, né? Menos você, claro. Você aí que ainda não assistiu, você. Ficou confuso, né? Peraí, já te explico. Esse é o Joe. E, convenhamos, ele é bem gatinho. E até tem um charme todo especial só dele, provavelmente por ter essa pinta de hipster que trabalha em livrarias descoladas. Levaria jeito pra barista de cafeteria conceitual, com avental de cor e tudo. Só que o Joe tem um problema. Ele é um cara obcecado. Já levantou algumas bandeiras vermelhas, né? Sai pra lá, seu John Mayer fajuto. Não gosto de boy obcecado, não. Cruz credo. Stalker e controlador e psicopata. Você é uma série que desmistifica aquela história batida do romance a qualquer custo, do cara que persegue a mocinha e faz de tudo pra ser notado, que paga de romântico, perfeito, sabe? Então, o cara legal, ideal, mas que no fim das contas é só uma pessoa completamente desequilibrada, um sociopata perigoso e que todo mundo deveria manter distância. Falando em caras gatos e problemáticos, bem, para começo de conversa, os Peaky Blinders são uma gangue inglesa do início do século XX. Então, tá meio óbvio que esse pessoal não é lá muito legal, né? E como você faz para criar qualquer tipo de vínculo e empatia com protagonistas tão complicados de lidar? Primeiro, com ótimos antagonistas, que costumam ser bem piores e mais cruéis e violentos do que Tommy e sua família. E o segundo motivo, que, inclusive, esse agente não só passa pano, mas faz faxina completa, encera o chão, rega as plantas e até leva o cachorro para passear. Princípios e honra. É importante que seu protagonista tenha pelo menos uma bússola moral, um norte para guiar suas atitudes e não cair totalmente na vilania. E além de Tommy ter isso, até certo ponto, ele também é muito legal. Olha só que cara da hora! Só que por mais cool que os Peaky Blinders sejam, eu não consigo não pensar que no fundo eles são umas pessoas bem ruins. E olha, Arthur, te amo, te acho complexo, sei que é cheio de traumas, mas vou admitir que você causou dor demais em pessoas inocentes. Assim como Tommy, que no fim das contas faz tudo o que faz apenas pelo poder e dinheiro. Eu gosto de vocês, mas desse jeito, longe, na TV mesmo, sabe? Bem, já que o assunto é série boa e com protagonista bandido, não tem como não citar nossa amada La Casa de Papel. Ai, gente, vocês são tudo perfeito. Menos você, Arthurito.
Sai agora da minha lista, safado. Eu sei que nossos queridos ladrões espanhóis já roubaram o nosso coração faz tempo. E por isso a gente não só perdoa um roubinho aqui, uma extorsão ali, ou até umas destruições ao patrimônio público pontuais, como com certeza seríamos cúmplices nesse esquema todo. Ah, o quê? Só eu mesmo? Pensando bem, acho que essa vida de ladrão de bancos é arriscada demais. Beleza, mas chega de encher a bola desse povo, afinal, se estão nesta lista, é porque tem culpa sim no cartório. E por mais que eu adore assisti-lo em ação, a gente tem que admitir que o Berlim é um cara bem desagradável. É narcisista, arrogante, frio, violento, controlador. Esse é mais um daqueles casos que, à distância, lá no meu site, coisa e tal, acho ótimo. Mas não queria compartilhar um ambiente de trabalho com esse aí, não. Tô tranquila, gente. E, na verdade, todo mundo tem seus problemas, né? Tóquio, Rio e até o professor. Menos a Nairobi. Essa nunca errou na vida. Um cristal de perfeição intocado. Falando em Nairobi, olha essa Alba Flores como vem, de novo por aqui, sua linda. E nesse drama de prisão, a gente até pode falar que a Macarena, que é a protagonista principal, nem é tão ruim assim, já que ela é só uma mulher enganada pela amante e colocada em uma situação inescapável. Me lembra alguém. Só que até a Macarena acaba, digamos assim, se endurecendo no presídio, o que não transforma ela exatamente em uma vilã, já que praticamente tudo que ela faz é movida pela autopreservação e sobrevivência. Mas e as outras prisioneiras? Principalmente Sarai e Zulema. Essas já são um tanto mais responsáveis pelos seus atos. Sarai pode ser um poço de carisma. Porém, sua pena foi crescendo vertiginosamente a cada nova tentativa de fuga e atos de violência e intimidação cometidos junto de Zulema, a personagem de Najwa Nini. Essa cobra, condenada por crimes como formação de quadrilha, roubo e assassinato, é pura manipulação e, com certeza, merece a alcunha de vilã. Mas eu gosto delas mesmo assim, tanto que eu dei uma série só para essas duas. Vis-a-Vis é o Oasis. Não tem como, eu gosto de uma bandidagem. Vocês lembram do Johnny, o vilão do Cobra Kai? Aquele moleque marrento que arrumava briga com os outros direto, bem esquentadinho, e que ainda por cima usou um golpe proibido no final do torneio de karatê? Não, pera, esse era o Daniel San. Bem, enfim, acontece que o tempo passou e a vida seguiu, e como era de se esperar, todo mundo evoluiu. Quer dizer, mais ou menos. E pra quem não lembra, o Cobra Kai era o estilo marcial ensinado pelo mestre do Johnny. Esse cara aqui, o John Creasy. E não é só cara de mal que ele tem não, viu? Já que seus métodos eram totalmente reprováveis. Aliás, a gente nunca liga muito pros vilões, né? Normalmente, se algo de errado acontece com eles, o que a gente faz? Comemora, óbvio. Mas dá mesmo pra botar tanta culpa em um adolescente que, no final das contas, só teve um mestre muito babaca? O mais legal dessa série é a possibilidade de enxergarmos o rival de Daniel San de uma maneira muito mais humana, um cara fracassado que vê a reabertura do antigo dojo Cobra Kai como a sua única possível redenção, formando uma equipe totalmente nova de jovens karatecas e, claro, provocando seu antigo rival mais uma vez. E ok, Johnny Lawrence pode não ser a pessoa mais esperta do mundo, tem alguns problemas para controlar sua raiva, é meio preconceituoso, sexista, mas ele tá tentando ser uma pessoa melhor, ok? Convenhamos, a gente curte demais uma vilania, não é mesmo? Assim, de leve, daquelas que dá pra compreender e perdoar, porque quando fica muito sinistro, a gente gosta também, só que é de odiar mesmo. Mas me conta aí, quais são os personagens de caráter duvidoso que vocês mais amam? Ficou alguém de fora dessa listinha? Diz aí e aproveita para recomendar suas séries favoritas também. Tô de olho em tudo, hein?